dia, boa tarde, boa noite a você do outro lado da telinha. Meu nome é Jairzinho, estamos de volta no quadro Cenário de Notícias aqui pela TV Cenário. Esse sorriso no rosto é por conta de hoje bater um papo com um amigo, um irmão, posso dizer assim, uma liderança de nossa cidade, morador aqui de Ferraz de Vasconcelos há 30 anos no Vila São Paulo. Estou falando do Anderson Teodoro da Silva, mais conhecido como Fofinho. Hoje aqui no estúdio da TV Cenário, Fofinho. Fofinho, como é conhecido aqui em Ferraz de Vasconcelos, é filho do meu grande amigo e uma das maiores lideranças de Ferraz de Vasconcelos, meu amigo Fofão, que foi vereador por um mandato, depois assumiu mais um mandato como suplente. Ele foi secretário do Zé Biruta e também do Dr. Jorge. Fofão, um grande amigo, um abraço pra você. Fofão Fofinho, pra quem não conhece, tenho certeza que você deve conhecer, morador da Vila São Paulo há 30 anos. Na eleição passada, teve mais de 500 votos e hoje veio falar um pouco da cidade, foi falar um pouco do país e dos seus projetos futuros. Fofinho? Bom dia, tudo bem? Prazer ter você aqui. Antes de mais nada, eu gostaria que você mandasse aí um alô pra quem tá te assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão assistir o programa. É uma alegria imensa estar com vocês, viu? Bacana, Fofinho. Fofinho é um grande amigo, um parceiro, mas ele tem uma história muito bonita, né? Que é muito ligada ao pai dele, eles são muito unidos, quem conhece os dois sabe dessa união. Fofinho, eu sei que seu pai virá aqui, eu vou fazer um convite para ele, que eu quero saber um pouco da história dele, que é muito bonita. Mas eu gostaria que você fizesse uma introdução, como que a família se introduziu na política. Eu acho que muita gente não sabe, até eu não sei como que começou isso. Dá pra você contar? Sim, com certeza. Na realidade, meu pai ele começou na política em 1988. Ele apoiou um candidato da Vila São Paulo na época, e aí ele começou a ter gosto pela coisa. E aí na eleição seguinte ele disputou a eleição, e a primeira eleição que ele disputou ele ganhou. Primeira eleição? A primeira eleição, junto com o Zé Biruta. E aí o Zé Biruta ganhou para prefeito e ele ganhou para vereador naquele período. A primeira eleição que ele disputou, já ganhou, e aí, até hoje ele tem feito, né, um trabalho na cidade. E graças a Deus aí eu tô dando sequência agora ao início ao trabalho, dando continuidade ao trabalho que ele fez pela cidade. Né? Legal. Eu acho que a grande marca do seu pai, pelo que eu vejo, sempre foi a fidelidade com que ele tinha com as pessoas que ele compunha um quadro. Foi isso com o Zé Biruta, foi isso com o Dr. Jorge. A marca dele sempre foi muito ir pra cima, independente de qualquer coisa, mais ou menos do jeito que você vê seu pai? É isso mesmo, ele é um espelho para mim, pela fidelidade dele, que ele tem ao grupo que ele participa. Ele foi muito leal ao Zé Biruta, foi muito leal ao Jorge, e por isso que hoje ele tem muita credibilidade na cidade, por ser um cara sério, um cara que quando veste a camisa de verdade. Eu acho que esse é o ponto forte dele. É claro que, na minha opinião, não sei se você comunga, né, dessa opinião, eu estou fazendo a introdução do seu pai, depois nós vamos entrar em você. Mas nem sempre, né, a contrapartida dessa fidelidade toda com alguns políticos da cidade, ele não foi respeitado ao meu ponto de ver, à altura, né? Eu sei que ele chegou a ser secretário, mas por capacidade, mas na hora que ele precisava mais do feedback das pessoas que ajudaram ele, essas pessoas viraram as costas. Fofinho, você me perdoa falar isso, mas eu acho que é o momento de falar que seu pai é uma liderança e ele deveria estar um lugar muito melhor na política hoje de Ferraz do que ele está atualmente. Sim, com certeza. Isso sem sombra de dúvida. Eu acho que ele deveria ser mais valorizado, ser mais respeitado pela história que ele tem, por tudo que ele já fez pela cidade e pelo compromisso que ele tinha com a cidade, que ele tem até hoje. Porém, nem todos reconhecem. Agradeço por você estar reconhecendo, porque isso eu vejo algumas pessoas que reconhecem com palavras, mas porém com atitudes não deram o valor que ele merecia. Porém, graças a Deus, ele está com um nome vivíssimo na cidade. Na última eleição que ele disputou, teve 1.100 votos por causa da credibilidade que ele tem, por ter feito um bom trabalho na cidade. Eu tenho certeza que ainda tem pessoas na cidade que reconhecem isso, como você, por exemplo. Certo, Fofinho. Dá pra perceber no Fofinho que é uma pessoa bastante instruída, ele tá no sangue, né? Puxou isso do pai dele, uma pessoa que conhece muito da política nacional, municipal, e você mostrou isso na eleição passada, teve 522 votos no seu bairro. E a pergunta é, qual o seu plano futuro na política de Ferraz de Vasconcelos? Bom, o meu plano futuro na cidade de Ferraz é continuar fazendo o meu trabalho pela cidade, porém eu não vou disputar a eleição, porque eu penso que para você disputar a eleição você tem que ter trabalho, você tem que ter uma estrutura para poder fazer um trabalho também, e eu fiquei um pouco ausente, até por conta dos meus trabalhos, fui trabalhar em São Paulo, e aí eu fiquei um pouco distante, e eu não acho justo
eu devo essa satisfação para o povo. Eu não acho justo eu vir candidato agora, como muitos fazem, que só aparece de 4 em 4 anos. A política é uma coisa séria, nós temos que ter respeito pelo munícipe, ter respeito pela cidade. Nós estamos vendo a crise que está no país por conta da falta de respeito da presidenta e de muitas pessoas que estão à frente dos cargos públicos do país, que não têm tido esse respeito pela população. E eu tenho esse respeito. E eu não vou disputar a eleição por orgulho ou por ego. Eu prefiro apoiar uma pessoa que já vem fazendo um trabalho na cidade, que tenha compromisso com a cidade e que tenha um perfil meu. Pessoa do povo, uma pessoa humilde e que vai entrar lá para fazer a diferença e para fazer pela cidade, e não pelo seu próprio bem-estar. Muito interessante isso, Fofinho, você falar, né? Porque o que mais aparece na época de eleição são candidatos aí, me perdoe a palavra, meio que oportunistas, que não se preocupa de verdade com a cidade só em querer ganhar a eleição. E você, como tem uma estrutura política muito interessante na nossa cidade, a gente ouvir isso de uma pessoa dessa que nem você é muito importante, porque a gente sabe que existe pessoas que pensam diferente de uma maneira que tem que se pensar a cidade. Viver a cidade de um jeito que a cidade precisa crescer. Parar de pensar um pouco no pessoal e lembrar mais do coletivo, né? Parabéns, Fofinho. É isso aí, Fofinho. Agora vamos falar um pouquinho da nossa cidade. Você é um cara bastante politizado e conhece. Depois a gente fala um pouquinho do país, mas vamos focar em Ferrato, que é aqui que a gente mora, aqui que a gente vive. O que você tem achado de tudo isso que tem acontecido? Afastamento do Filó, o Isidro acabou de assumir a prefeitura. O que você tem a dizer sobre tudo isso? Bom, eu vou ser muito sincero nas minhas palavras, vou falar do fundo do meu coração o que eu acho em relação à política da cidade. O Filó, ele sempre teve perfil de fazer marketing, de fazer média, essa é a palavra correta. Ele nunca foi trabalhador. Me desculpe a sinceridade, não tenho nada contra a pessoa do Filó, porém, como administrador, era isso que eu já esperava. Porém, o Isidro tem um outro perfil de trabalho. O Isidro sempre foi um cara muito sério, aproveitando que já foram mais de 4, se eu não me engano, 5 mandatos de vereador, e tem feito um bom trabalho, embora tenha sido pouco tempo aí que ele está à frente dos trabalhos da prefeitura, mas já tem mostrado mais seriedade, porque ele sempre foi um cara trabalhador. Isso eu não tenho o que falar do Isidro. E hoje nós estamos numa situação de incógnita, né, na cidade, porque a situação que o Filó deixou a cidade, já vinha os problemas do Jorge, já vinha os problemas do Zé Biruta, que sempre deixam problemas um para o outro. Porém, a gente tem que pensar positivo, tem que pensar grande, tem que pensar que a cidade tem solução, tem que pensar que a cidade tem jeito. E eu sempre sou otimista, sempre tenho pensado assim. Embora a gente tenha que avaliar muito, analisar o quadro político, procurar se informar a respeito de cada candidato, tanto para vereador quanto para prefeito. Acho que o grande problema do país e da cidade hoje, enfim, na política no geral, é as pessoas analisarem o perfil do candidato, o currículo, o histórico, a índole e o caráter, porque para depois não se arrepender. Você acha, Fofinho, que os eleitores, né, a população aqui de Ferraz de Vasconcelos, aprendeu? Você acha que essa eleição que nós vamos ter agora em outubro, tanto no legislativo quanto no executivo, vai mostrar de verdade que o povo acordou, que cansa disso? Você acredita nisso? Ainda ou você acredita naquela tese que muita gente acha que ainda a população não está maturada o suficiente, que ainda vão voltar por conta de assistencialismo? Qual que é o seu pensamento em relação a isso? Bom, eu prefiro não acreditar que isso aconteça mais. Eu mesmo falo por mim, eu vou apoiar um candidato novo, um candidato que tem pensamento grande, que quer inovar, que quer fazer a diferença. Eu acredito que o povo deve estar pensando igualmente a mim, porque chega, né, dos mesmos, chega dessa enganação, chega de a gente chegar na eleição e ser carteirado, é a palavra que nós usamos no meio político, e achar que aquelas pessoas vão votar na carteirada ou por troca, por favores. Eu acho que agora a população acordou, a cidade tá vendo a política de uma outra forma, e eu tenho convicção que nessa eleição vai ter uma grande renovação na Câmara Municipal e vai ter também uma grande transformação em nível de executivo. Legal. Vou vir falar uma coisa bastante interessante, eu entrar nesse ponto agora.
Eu até acredito que nesse meio político, próximas eleições, os assédios com as lideranças é muito grande, isso é natural. Eu acredito que o Fofinho foi bastante assediado na cidade por vários nomes, e eu sei que ele é uma pessoa bastante ética, mas eu acho que você falou uma coisa bastante interessante, Fofinho, que chega até a ser apelativo, né? Do jeito que algumas lideranças, a gente tá aqui para falar mal de ninguém, costumam fazer para poder arrebanhar os líderes da cidade. E você foi pautado em quê para definir o seu candidato a vereador? Fui pautado pelo projeto que o meu candidato falou, propôs, e pensa grande, a pessoa que pensa em não somente ser vereador, em ser prefeito. Acho que isso que é o problema. Muitos vereadores entram lá na intenção de se beneficiar, pensar só nos seus interesses próprios, e aí quer ficar lá 3, 4, 5, 6 mandatos e se acomodam nisso. Enfim, agora vamos falar um pouquinho do nosso legislativo. Temos 17 vereadores hoje na cidade. Você acompanha bastante, porque eu vejo que você é uma pessoa que se informa das coisas, que vai na sessão, que lê bastante. Você acompanha de perto o trabalho do nosso legislativo. Uma, porque você também tem as suas pretensões. Eu sei que não morreu, que um dia você será vereador aqui em Ferraz, e as pessoas sabem disso, vê isso em você. Mas o que você acha, o que você pensa sobre a nossa Casa de Leis aqui da cidade? Eu sei que não dá para generalizar, dá para individualizar cada um, mas no geral, qual que é a sua avaliação hoje da nossa Casa de Leis? Bom, no geral, eu avalio hoje a Câmara como uma Câmara que foi muito próxima do prefeito, uma Câmara que foi muito, em alguns momentos, conivente com o prefeito, desculpa a sinceridade, porém tem alguns vereadores que olham para a cidade, que olham para as dificuldades da cidade e pensam no seu voto, pensam no eleitor que acreditou nos seus projetos, acreditou no seu trabalho, e aí acabam sendo meio que imparciais nessa questão. E é isso que eu avalio. Tem vereadores ali que estão preocupados com a cidade e tem vereadores que estão preocupados com seus próprios interesses. Estamos agora, hoje, aqui no estúdio da TV Cenário, ele, Anderson Teodoro da Silva, mais conhecido como Fofinho, morador de Ferraz de Vasconcelos há 30 anos. Nós estamos batendo um papo, falando um pouco da nossa cidade, as suas pretensões, do poder executivo, do poder legislativo. Acabamos de falar há pouco sobre o que ele acha da nossa Casa de Leis, da Câmara Municipal, e agora nós vamos falar um pouquinho do executivo. Fofinho, não vamos falar de nomes. Eu não estou aqui para você declarar o seu apoio ao seu candidato, mas eu quero saber qual o perfil do prefeito que você acredita que deve ganhar as eleições para poder administrar a nossa cidade por mais 5 anos agora, que agora mudou o ano, né? São 5 anos. Na sua opinião, qual é o perfil desse candidato? Na minha opinião, o perfil do candidato e o próximo prefeito tem que ser uma pessoa de caráter. Em primeiro lugar, a gente tem que observar o currículo da pessoa, a índole, como eu já falei em relação ao legislativo também. E por que eu falo caráter e a índole e um cara sério? Porque hoje a política tem sido administrada por pessoas que têm brincado com a população, têm brincado com os munícipes. E hoje eu acredito que para você fazer um trabalho bom como prefeito, porque a cidade tem um orçamento pequeno, nós sabemos disso, porém dá para fazer um bom trabalho, e para você conseguir fazer um bom trabalho, você tem que ter uma gestão, um plano de gestão muito bom, tem que ter seriedade, comprometimento e montar um grupo de secretários comprometido com a cidade. Eu acho que os secretários são fundamentais para o trabalho desenvolvido, porque se são secretários que têm compromisso, secretários que dão a cara e que andam na cidade, conhecem os problemas da cidade, fica mais fácil para trabalhar. Eu acredito que, então, o fundamental para o próximo prefeito é ter esse trabalho sério, como eu falei, planejamento, e ser um bom administrador. É isso que falta para a cidade. É isso daí. Fofinho, é muito legal, né? Interessante bater um papo com uma pessoa instruída que conhece a cidade e fala o que sente, né? Tem pessoas que gostam de fazer média. O Fofinho não, ele vem aqui, fala o que acredita, o que pensa, e é assim que tem que ser. Chega de tapinha nas costas e depois por trás fica falando outras coisas. E eu acho que no mundo precisa de mais gente sincera. Eu costumo dizer aí nas minhas reuniões que a pessoa conhecer a cidade é muito interessante, é muito bom, tem que conhecer da política, do poder, mas acho que principalmente, Fofinho, a pessoa tem que ter sensibilidade, tem que ser uma pessoa que você tem que nem você falou, olhar o currículo da pessoa, saber se ela tem um tempo na carreira pública, o que ela já fez para a cidade, se ela já foi envolvida com alguma coisa errada, porque não adianta, gente, vamos ser sinceros,
Você vai votar em alguém que já tem um currículo todo manchado, esperando o que dessa pessoa depois? Se você vota em alguém que tem a ficha suja, o nome sujo, você está esperando o que no futuro? Mas, principalmente, a pessoa tem que ter sensibilidade, né? A pessoa que você for escolher tem que ter sensibilidade para entender que tem muita gente morando em lugares aí que só Deus. A gente tem rodado muita cidade, muitas periferias por conta do nosso quadro Fala Leitor. O que eu e a minha equipe tem visto é coisas que não dá para acreditar. Poucas coisas assim que mudaria a vida de muita gente não são feitas nas periferias. E se Deus quiser, esse ano, você que está em casa aí vai pensar com carinho, vai pedir para Deus direcionar você para poder votar na pessoa certa. Aqui a gente não está fazendo campanha para ninguém, mas que seja uma pessoa que tenha um mínimo de amor pela essa cidade, porque Ferraz de Vasconcelos já cansou de apanhar, né, Fofinho? Ah, com certeza. A cidade já cansou de apanhar, né? E eu sou um morador de um bairro simples, humilde. Sou morador de periferia e eu sei o quanto os jovens estão na expectativa de um prefeito que olhe para o lado do esporte, que olhe para o lado da saúde, que olhe para o lado da educação, porque o país se constrói com educação. Não adianta, esses jovens estão à deriva, estão aí, a maioria acaba sendo influenciado no mundo das drogas por conta disso, porque faltam prefeitos e gestores que olhem um pouco para a periferia, que olhem que não adianta você querer fazer festas, fazer movimentos, fazer oba-oba, se o principal, que é educar o jovem, educar aquela criança, educar as pessoas para ter um futuro brilhante, isso está tendo, infelizmente está em falta na cidade, no estado e no país, né, infelizmente. Chega de fazer coisas eleitoreiras, né? Que ganha voto. Então a população, eu acredito em que você falou, prefiro acreditar que a população esse ano aí vai votar consciente. Vamos dar uma pincelada no nacional agora, Fofinho? O que você tem ontem, né? Exatamente ontem, a Dilma foi afastada por 180 dias do cargo, por conta da abertura sobre o impeachment dela. O que você acha disso tudo? Você é a favor, você é contra? Qual que é a sua opinião? A minha opinião é o seguinte, a presidenta Dilma realmente deixou muito a desejar. Eu sou totalmente contra o governo do PT, né, esses últimos anos. Infelizmente o país entrou numa crise terrível, a inflação subiu demais e eu, como trabalhador humilde, eu sei o que eu tenho sofrido aí para manter a casa em dia, as coisas de casa em dia, fazer uma compra. Então a gente que é humilde, a gente sabe o quanto o país está sofrendo. Porém, eu acredito que todos os argumentos que eles pegaram para que chegasse ao impeachment não foram tão convincentes assim, na minha opinião. Eu também comungo da sua opinião. Então, eu acredito que foi uma coisa assim, meio que armação mesmo. Você acredita no golpe? No golpe, acredito. E não estou aqui para defender o PT nem a Dilma, porque eu sou totalmente contra esse governo também. Porém, eu não acho que o Michel Temer seja a solução para o país. O ideal mesmo é que tivesse uma nova eleição hoje para poder mudar tudo, porque ele não vai resolver o problema do país. Essa é a minha opinião. Tá certo. Estivemos hoje aqui com o fofinho Anderson Teodoro da Silva. 30 anos de Vila São Paulo, né? Muito conhecido na Vila São Paulo. Ontem o fofinho postou algo sobre o possível candidato dele, né? O candidato dele a vereador nas redes sociais. Aí uma pessoa comentou lá, fofinho, a Vila São Paulo precisa de você. E ele logo comentou que não, que ele continua na Vila São Paulo, as coisas que ele vai fazer na Vila São Paulo. Muito interessante essa sua ligação, né, fofinho, com a Vila São Paulo. O pessoal te respeita muito lá, né? Sim, graças a Deus. Eu sou filho do bairro, né? Cresci lá, joguei bolinha de gude, joguei futebol já ali desde novinho, empinando pipa com os jovens ali do bairro. E eu tenho muito amor pelo bairro, tenho um carinho imenso, e não é porque eu não vou disputar a eleição que eu vou deixar de trabalhar pelo bairro. Eu acredito que, independente de ser vereador ou não, eu tenho essa sensibilidade de ajudar o bairro, eu tenho esse carinho pelo bairro, e isso não vai impedir de eu continuar fazendo um trabalho pelo bairro. E ainda meu sonho ainda continua, né, no coração, continua vivo. Um dia, se for da vontade de Deus, quem sabe eu esteja no legislativo ou até no executivo. Porém, eu não vou fazer política de brincadeira, como eu falei no início. Eu vou fazer um trabalho para o meu candidato. Acredito muito que ele vai ganhar a eleição, porque é uma pessoa do bem, trabalhadora, e tem potencial para ganhar a eleição.
E ele ganhando, eu tenho certeza que eu vou fazer parte do projeto, eu vou continuar trabalhando para a cidade, vou continuar trabalhando para o meu bairro. E é isso, o importante é a gente continuar trabalhando. Mais uma vez quero mandar um abraço ao meu amigo Fofão, que está assistindo essa gravação da TV Cenário. Fofão, eu sei que você acompanha o nosso trabalho, muito obrigado aí pela sua audiência. Continue e pode contar com a gente a hora que você quiser. Ó, já estou fazendo um convite para cá. Você liga no 4674-2593 aí, agenda aqui com a Patrícia. Eu quero você aqui pra gente contar um pouco das suas histórias, que eu sei que você tem muitas histórias. Esses dias nós fomos almoçar com ele, né? Ele estava contando os casos lá da época que ele era vereador, secretário, muito interessante. O Fofão é uma obra da nossa cidade, vai um patrimônio histórico de Ferraz de Vasconcelos. Eu quero contar e saber um pouco mais das suas histórias aí, Fofão. Fofinho, antes da gente terminar, eu gostaria que você desse as suas considerações finais aí para quem está nos assistindo. E é isso aí. Boa sorte na sua empreitada aí, que Deus abençoe aí a sua trajetória. Bom, eu quero primeiramente agradecer a Deus, porque Deus é o motivo da minha alegria, do meu sorriso. E em segundo lugar, agradecer meu pai, a minha mãe, que me educaram, que me deram, né, uma condição de vida humilde, porém me deram muita educação. E eu tenho que ser muito grato a eles. Meu pai é meu espelho, né? É tudo para mim, tenho muito orgulho dele. E por isso que eu ainda acredito na cidade, acredito que a cidade tem solução e eu vou lutar pela cidade. Porque eu falei para ele esses dias, vou até confidenciar com você agora. Falei, pai, eu não desisti da política, não vou desistir, porque eu quero honrar o teu nome. O senhor começou e já que eu entrei nessa, agora eu vou fazer de tudo que o senhor tem orgulho de mim. É isso aí. Por hoje ficamos por aqui. Fique com Deus e até mais.